Oi pessoal, uma boa tarde para vocês que nos assistem para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Vamos começando mais uma edição do nosso glorioso Os Donos da Bola, sempre ao vivo aqui na tela da TV Band Vale e também aqui no nosso Facebook. E eu convido você a participar e interagir com a gente e mandar também a sua opinião sobre o Burrinho e o Mantiqueira na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o assunto do momento. Vocês podem mandar aí a sua opinião pra gente, acredita ou não na classificação de ambas as equipes, ou só do Burrinho, ou só do Mantiqueira, manda pra gente e participe ao vivo. E aqui comigo, explicando tudo tintim por tintim, enquanto Antônio Carmo está de férias, está ele, Vieira Júnior, boa tarde. Tudo bem, Andressa? Um grande abraço para você. Hoje uma terça-feira recheada de boas notícias, né, com as vitórias do Mantiqueira e também do Burrinho, as equipes aí encaminhando a sua classificação, muito bacana, e tem mais assunto mais do que interessante. Antes de passar para você, Andressa, queria mandar um abraço para Thelma, para o Paulo, lá de Santana. Eles estão sempre ligadinhos no programa. O Paulo está trabalhando, mas está lá acompanhando, está ligado lá, acompanhando, e a Thelma em casa. Abraço para vocês, obrigado pela audiência. Show de bola! Lembrando que você que nos assiste pode participar ao vivo, viu? Vamos começar falando de futebol, porque o Esporte Clube Taubaté Sub-20 continua muito bem na disputa da Copinha. Na tarde de ontem, o Burrinho recebeu o River do Piauí, venceu por 2-0, deixando muito bem encaminhada a classificação para a próxima fase. Rafael Olímpio conta como foi a segunda vitória taubatiana. Com o calorão que fazia em Taubaté na tarde dessa segunda-feira, o torcedor improvisou como dava. Em campo, o duelo começou com as duas equipes a todo vapor. E logo nos primeiros minutos, o Burrinho teve a chance, mas a bola foi para fora. No contra-ataque, o jogador do River do Piauí caiu dentro da área, mas o juiz não marcou pênalti. Aí os donos da casa responderam. Nessa jogada, Matheus Develar chutou. O goleiro espalmou, mas o centroavante Vinícius Ferreira aproveitou o rebote e abriu o placar para o Taubaté. E o primeiro tempo chegou ao fim com o time da casa na frente, 1-0 Taubaté. Na volta do vestiário, o River parecia outro time em campo com mais finalizações. Porém, com apenas 1 minuto e meio de jogo, mais uma chance a gol do Taubaté. Só que o grito da torcida ficou mesmo entalado na garganta. No contra-ataque, o Eric Puca dominou a bola, arriscou, mas sem sucesso. Mas foi nessa cobrança de escanteio que Rodriguinho armou a chance do Taubaté ampliar. Danilo preparou e o artilheiro da equipe, Adriano Filho, ampliou. O tempo virou e já embaixo de chuva, o River viu a chance de vencer ficar ainda mais distante. Nos acréscimos, o Burrinho parecia ainda querer mais. Fim de jogo, Taubaté classificado 2, River do Piauí 0. Que ia encontrar dificuldade contra o River. Eles venceram a partida contra o Atlético, mas a gente veio muito forte, focado, cada um sabendo o que fazer, trabalhando forte na semana e vendo, sabendo que a gente ia ter que dar a vida, dar o máximo. E a gente botou em prática dentro de campo e saímos com a vitória. Paciência, na hora certa ia sair o meu gol. E meus companheiros me ajudaram muito ali, fizeram a jogada ali, conseguimos sair com a vitória e eu estou muito feliz pelo gol. A classificação ela não está garantida, né? Nem praticamente. Então é um grupo muito difícil. O Atlético Mineiro é um gigante do futebol brasileiro. A gente tem que ter muito respeito. Dificilmente um time grande faz 2, 3 jogos ruins. E agora é estudar o Atlético o máximo que a gente puder, poder passar tudo para os meninos, para eles entrarem municiados de informação tanto quanto a gente achar necessário. A fala do técnico Douglas e a cautela em dizer que o Taubaté ainda não está classificado e repassando isso, claro, deve repassar isso aos jogadores para que ninguém entre de salto alto dentro de campo, porque ainda tem mais um jogo, né, Vieira, apesar dessa vitória. Exatamente, o Douglas está certo em fazer isso, até porque ele está lidando com garotos, não deixar o oba-oba Se até com os adultos é assim, né? Imagina com a garotada mais nova. Matematicamente, a gente sabe que a situação do Taubaté é muito confortável. O Taubaté só vai ficar de fora da próxima fase se acontecer uma hecatombe, como diz Roberto Costa, porque o Taubaté precisa perder para o Atlético e
o Ricanato precisa perder por goleada para o próprio River, para igualar todo mundo em 6 pontos. E aí no saldo de gols, que hoje do Taubaté ele tem 5, a gente vai ver já a classificação, o Taubaté tem 5 de saldo, o Atlético tem 4 e o Ricanato tem apenas 1. Ou seja, o Taubaté precisa perder por goleada, o Ricanato perder por goleada, o River vencer por goleada para poder ficar de fora. Pela campanha que o Taubaté está fazendo, pelo time que o Taubaté tem postado em campo, a gente está vendo ali os melhores momentos, mostra como o Taubaté está encaixadinho, está jogando... Poderia ter sido muito mais do que 2-0 para o Taubaté nesse jogo. Um time coeso, como eu disse ontem, o Douglas é um conhecedor do elenco, ele sabe exatamente o que tem nas mãos para poder trabalhar, tem opções para poder variar o esquema tático se precisar. Então, assim, tá muito bem o Taubaté e eu acredito que a classificação já está garantida, não está matematicamente. A gente aqui de fora pode falar, eles lá dentro não podem. Por isso que é importante essa fala do Douglas para deixar o pé da garotada no chão. A gente está vendo ali a classificação, ó. Taubaté é líder com 6, Atlético vem com 3, o River também com 3, o Capital já está eliminado. Então é o que eu estava explicando, o saldo de gols... O Taubaté está na frente do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi bem ontem porque goleou por 5-0, melhorou ali o seu saldo de gols. Então, assim, ó, o Taubaté vai enfrentar o Atlético. Confronto ali. O Atlético precisa vencer para se classificar. Se o Atlético vencer, empata com o Taubaté em número de gols. Se o River, em teoria, deve vencer ali a equipe do Capital, aí vai todo mundo empatar com 3. Aí o saldo de gols que vai fazer a diferença. Ou seja, o Taubaté precisa... o empate garante a primeira colocação e a classificação, e é isso que a gente espera, porque o Taubaté está jogando demais. Quem foi para ver o Atlético Mineiro está vendo o Taubaté dar show lá no Joaquinzão. Eu pessoalmente, se eu fosse treinadora, jamais iria falar pro time, um empatezinho garante a gente. Acredito que pro Douglas ali deve ser a mesma coisa, é a metodologia que funciona tanto pro Taubaté profissional quanto pro Burrinho também, entrar para jogar e para vencer, claro que sempre respeitando o adversário. Não tem que mudar. O adversário é esse que vai ser mais difícil do que talvez esses dois que o Taubaté enfrentou, o Capital e também o River do Piauí. Exatamente. Agora, a gente pôde perceber que o Atlético não é tudo isso, com todo respeito ao Atlético. Até porque o líder do grupo é o Taubaté, invicto, jogando bem e convencendo. Não tirou são gols. Atraso, né? Começou levando 1-0 ali, depois fez 5, Vieira. Então, faz parte, acontece. E o que o Douglas falou é verdade. Um time grande que tem de camisa, como é o Atlético Mineiro, não joga 2, 3 seguidas muito ruim. Acontece. Mas já se recuperou. Já se recuperou, fez aquilo que se esperava dele, talvez um placar até mais elástico do que se imaginava, mas fez aquilo que se esperava de um time grande dentro de uma chave de copinha. Agora a decisão, quem tem que se virar é o Atlético. O Taubaté está na boa ali para chegar à classificação e vai chegar, está muito próximo da classificação. Aqui do nosso Facebook, o Antônio Aparecido está dizendo para mandar um abraço para Guararema, a galera nos assistindo aí, um Natal lindo que vocês tiveram. Muito obrigada pela presença aqui e pedir para mandar um abraço para a galera do time do Colorado. O João Vitor Silveira está aqui falando do Mantiqueira. Mantiqueira é o nosso próximo assunto, a galera de Guaratinguetá ligadinha aí. Já a gente fala do Mantiqueira que venceu ontem e continua vivas as chances de classificação. O Alessandro Marcos Oliveira está dizendo boa tarde, Burrinho, com 2 vitórias consecutivas rumo à classificação. Piteco Silva aqui junto com a gente, também o Paulo Edson Abreu está perguntando aqui se caso o Taubaté se classificar, quais seriam os confrontos da próxima fase. Calma, garoto. Calma. Vamos pensar primeiro nessa primeira fase, até porque não acabou o campeonato ainda, os outros grupos estão embolados sim, e ainda pode ter, aí vai ter que fazer aquele monte de conta ainda, e dependendo de resultados de uma próxima rodada. Então não adianta muito pensar daqui 2 rodadas para frente. Até dá para projetar, mas aí tem os outros grupos, o Taubaté pode terminar em segundo, se ele termina em segundo, enfrenta o outro lá termina em segundo, primeiro, então muda tudo. Então não adianta, tem muito time ainda que pode se cruzar. Vamos pensar primeiro na classificação, que ela está muito próxima. Acho que depois das 5 da tarde, o Taubaté joga às 3, né, na próxima quinta-feira. Depois das 5 da tarde, o Taubaté matematicamente classificado, ok, possivelmente em primeiro. Aí a gente começa a projetar quem vai ser o adversário do Burrinho na próxima fase. Tá certo. E olha, e ontem em Taubaté teve uma torcedora muito ilustre, além de todos os torcedores que comparecem, que são ilustres, mas a dona Silvia deu um show na arquibancada, fez sucesso nas redes sociais, todo mundo curtiu. A malemolência dela ali. Olha só, olha o gingado.
E esse gingado todo aí foi após a vitória do Taubaté no jogo que teve, o jogo de fundo. E ela estava lá se divertindo. Claro, o Taubaté venceu e ela estava ali dando o show dela. E certamente na quinta-feira a Silvia vai estar lá novamente com todo esse seu gingado e pé quente também, né? Ajudando o Taubaté a vencer. Contagiando o Joaquinzão inteiro, né? Contagiou até o nosso Carlos Otávio, ele estava dançando no nosso suíte. É uma beleza, bacana. Muito, esse tipo de torcedor é muito bacana. A gente gosta de ver mesmo a alegria. Você vê, tá lá na dela, tranquilinha, torcendo, mostrando ali a sua alegria, exaltando a sua alegria pelo resultado do burrinho. Muito bacana. O Vieira sabe fazer essa dancinha também, viu? Eu não sei não. Silvia, depois você me ensina. Ó, daqui a pouquinho a gente vai trazer a vitória do Mantiqueira em cima do Resende, um time de Guará, e continua vivíssimo em busca da classificação. A gente volta já. Dança aí!